Ele veio como um bebê, indefeso aos olhos humanos, mas carregando em si toda a promessa divina. Desde os dias antigos, os profetas anunciaram a sua vinda. Durante séculos, o povo esperou, não por mais um rei comum, mas por aquele que traria a libertação verdadeira, o libertador, o Messias. O tempo iria passar e aquele bebê da manjedoura iria iniciar a sua jornada para cumprir a sua missão. Entre os que reconheceram, um homem se destacou: João Batista. Ele não buscava glória, nem desejava aplausos. Sua vida inteira foi uma preparação para esse encontro. João era a voz que clamava no deserto, chamando o povo ao arrependimento, sacudindo consciências, preparando os corações para o prometido. Sua missão era clara: abrir o caminho, preparar o terreno, anunciar que o tempo havia chegado. E então, em um dia aparentemente comum, à beira do rio Jordão, João ouviu: ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante anos, eu proclamei por arrependimento, batizei muitos vinham para serem batizados, mas eu sabia que tudo isso que eu fazia não era sobre mim. Eu era apenas uma voz, eu era apenas um mensageiro, mas aquele que viria após mim, esse sim, ele é maior, e eu perto dele, não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele o meu prazer está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas.
aquele bebê envolto em panos, aquele que repousou na palha naquela noite silenciosa, não era apenas um menino comum, ele era o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele era aquele que veio para tirar o pecado do mundo, a promessa viva de perdão. Desde os tempos antigos, o pecado afastava o homem de Deus, mas agora, por meio dele, por meio daquele bebê, o perdão havia chegado. Um perdão especial que não depende do mérito e do esforço humano. É um perdão que nasce do amor perfeito e incondicional de Deus. Um perdão por meio da graça. Ali, na manjedoura, estava aquele que não apenas viria e perdoaria nossos pecados, mas os carregaria sobre si. Aquele que não viria para condenar, mas sim para salvar. Eu não era digna. Eu carregava comigo uma vergonha que ninguém podia aliviar. Eu não era inocente. As minhas escolhas, as minhas decisões me condenavam. E tudo que eu tinha, tudo que eu carregava, era o peso do pecado. Até que um dia eu o encontrei. Ou melhor, ele me encontrou. Foi quando aquela multidão quis me apedrejar. Eles queriam me usar de exemplo para aquela heresia, queriam achar nele alguma contradição. Mas ele era perfeito. E ele me viu. E eu não tinha nada. Eu só tinha os meus pecados para oferecer. Mas mesmo assim, mesmo com as minhas falhas, minhas fraquezas, meus pecados, ele me amou. Ele não olhou para nada disso. Ele simplesmente me amou. Quem dentre vós não estiveres pecado algum, que atiram a primeira pedra. Onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais.
aqui escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua
nasceu em Belém, não ficaria naquela manjedoura. Ali era apenas o início da jornada. Ele cresceria e iniciaria um ministério que mudaria o mundo. O pequeno bebê não ficaria na pobre cidade de Nazaré. Ele aprenderia o ofício de José e trabalharia como carpinteiro. Mas ele estava destinado a coisas muito maiores. Ele viria para salvar e para transformar vidas. Ele não chamaria grandes reis ou políticos da época para a missão que veio cumprir. Ele chamaria simples pescadores, homens comuns, que deixariam tudo para segui-lo. Ele transformaria aqueles homens pobres e simples em pescadores de almas. Ele andaria entre os necessitados e rejeitados, tocaria os intocáveis, falaria com autoridade e com amor. Do seu toque brotaria cura, da sua palavra vida, e da sua presença milagres. Ele passou por mim, olhou-me nos olhos e disse: siga-me. E eu larguei tudo, porque as tuas palavras mudaram tudo. Eu não era nada, além de um pescador. Larguei as redes, os barcos, larguei o passado, o pecado e segui o Mestre. Comecei a ver milagres que ninguém pode explicar, só o céu poderia explicar. Como eu me esqueci do que fizeste por